Mais uma vez, né? Você clicando no vídeo aqui do Youngcast, porque eu sei que você é um inscrito que gosta muito de consumir o nosso conteúdo. Você clicou no vídeo e eu cheguei com mais um episódio desse podcast que todo brasileiro ama. O Youngcast só cresce a cada dia, sempre recebendo novos convidados com novas histórias, novas experiências, porque é assim que funciona aqui. Para você que chegou agora e não é inscrito, peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nada do que acontecer aqui neste podcast. Vamos seguindo para mais um episódio e hoje nós estamos recebendo, como vocês sabem muito bem, né? Esse carinho que o Youngcast tem diante dos cariocas. Os cariocas amam estar por aqui, vir aqui no podcast. Nós já recebemos uma galera legal, o Renan Lopes, o Eleutério que deu entrevista na semana passada, Leonardo Salles. Os cariocas amam o Youngcast e o Youngcast ama esses cariocas abençoados que vêm aqui para brilhantar. Eu estou recebendo aqui ele, o meu amigo que vem para Alphaville hoje, chegou recentemente em São Paulo, já veio direto para Alphaville para gravar com a gente aqui no Youngcast. Ele que simplesmente é ele é autor de 4 livros publicados, pastor, esposo, papai, e vou falar pra vocês, é um cara que aqui nos bastidores já falou pra mim, olha, eu vim livre, vim leve pra falar tudo que a gente precisa falar. Eu estou falando dele, pastor Lucas Narciso. Seja bem-vindo, meu amigo, ao Youngcast. Obrigado, meu amigo. Prazer, obrigado pelo convite. Eu me senti muito honrado depois que o convite foi formulado e graças a Deus, Deus trabalhou na logística e conseguimos chegar e é um prazer estar aqui com esse bate-papo contigo. Chegou tranquilo, né? Tranquilo. Agora, uma coisa que eu já queria aqui nesse exato momento, uma coisa que eu estou aqui muito pedindo, Senhor, tenha pena de mim e engrosse a minha voz assim. Olha a voz, fala aí, pastor. É o Júnior Trovão que eu tô recebendo, Beto? Discípulo do Júnior. Mas, não, aqui é o raio e o trovão. É o terremotinho. Ó a voz dele. Ele é o trovão completo e eu sou o trovão parcial. Que alegria, meu amigo, te receber aqui. Ele é meu amigo, sabe disso? Seu amigo, bacana. Não, o trovão, ele foge de mim, né? Ele dá umas fugidas, mas ele sabe que o cerco tá fechando. Ô, Júnior, o que tá acontecendo? Vem aqui. Nós estamos te esperando. Inclusive, eu tenho uma história com o Júnior. Eu fui a primeira pessoa que levou ele para andar de avião. Isso há 12 anos atrás. Eu trouxe ele do Rio para São Paulo para cumprir algumas agendas comigo. Ele nunca tinha andado de avião, ficou todo maravilhado. E depois de 3 anos, ele me tirou do Rio e me levou para a Europa para pregar. Eu semeei uma passagem do Rio de Janeiro para São Paulo. Que bem. Na época ele nem era conhecido. Ninguém conhecia ele. Nós já tínhamos um vínculo de amizade e eu já gostava de ver ele pregando, então eu casei algumas agendas aqui no interior paulista, em Piracicaba. Aí ele veio, a gente ficou hospedado numa casa de alguns irmãos e depois de 3 anos ele foi e me levou para a Europa. Semeou uma passagem daqui para a Europa, ou seja, uma colheita mínima que eu fiz, um plantio mínimo que eu fiz, mas foi uma colheita grandiosa, né? Abraço, Júnior, vem pra cá no Young, que eu tenho certeza que vai bombar. A escola é a mesma, né? A voz. Tentando imitar ele um pouquinho. e você que tá ali, que eu tenho dificuldade pra falar, Nilópolis. Nilópolis. Se você for no Rio de Janeiro e não conhecer a nossa igreja em Nilópolis, você deu viagem perdida. Viagem perdida. Que é a igreja? Ministério Tempo Novo Church. Um abraço aos nossos bispos. Bispo Gilmar e Bispo Iara. Amo vocês. Um abraço aí também aqui do Youngcast para o Bispo Gilmar e a Bispo Iara. Que Deus abençoe vocês aí grandemente, poderosamente. Pastor Lucas Narciso, que lá na igreja você é o pastor auxiliar, né? Isso. Mas paralelo a isso, você também vai em outras igrejas. Você exerce o ministério itinerante. Já há 16 anos pregando intensificamente na itinerância. Já sofreu bastante, já, né? Eu sofro até hoje. Imagina, 16 anos atrás, quando comecei a pregar, eu tinha 13 anos de idade. Uau. Um adolescente que largou a pipa, largou o futebol, os esportes que a garotada gosta de exercer nessa época, e eu fui me dedicar à leitura da Bíblia, né? Sem recurso nenhum, de uma família completamente destruída, porque o meu berço não foi evangélico, pelo contrário, um berço totalmente caótico, e Deus aprove me pegar e me tornar um pregador. Um pregador do evangelho. É o que eu sei fazer, a única coisa que eu sei fazer
com excelência isso. Todas as outras coisas eu faço boas, mas com excelência só pregar o evangelho. Agora, já nesse ponto, eu quero te fazer uma primeira pergunta sobre itinerância. A gente sabe que existem gerações. Então, existe uma geração anterior, a geração atual, a próxima geração. Pegando nesses dois pontos da geração anterior e da geração atual, o que é que o pregador, o itinerante da geração anterior tinha e que falta nessa geração atual, na sua visão? Foco. Foco. Por quê? Porque hoje a gente está muito distraído. Legal. Tantas coisas que fazem com que a gente se interta. Aí o pregador hoje perde o foco. Antigamente, quando Marco Feliciano e Decaso Takayama, Gilmar Santos, eles começaram a pregar, o foco era só pregar. Hoje as pessoas têm dividido as atenções e padecemos muito por causa disso. E é por isso que nós temos uma geração hoje de itinerantes que só estão preocupados com os recursos, mas não tem mais aquela essência para realmente focar no que de fato Jesus mandou focar, que são as almas. Aí é uma geração completamente destruída em relação a isso. Você vê a diferença grandiosa do que acontecia nas pregações dos anos de 20, 30 anos atrás, as pregações dos dias atuais. Porque Deus mudou, né? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é imutável. Aí você pega a pregação de Billy Graham, pregando em estádios, milhares de pessoas aceitando a Jesus. Aí você vê hoje os mesmos estádios lotados, mas qual é o foco? Entretenimento. É mais um show do que um objetivo em missão, de pregar o evangelho de fato. E qual é a consequência? O resultado, que não tem praticamente nenhum. Foi um momento que explodiu, teve vários vídeos que foram viralizados, mas o foco, igual tinha nos anos atrás, infelizmente foi se esvaindo, né? Isso é uma pena, é uma pena. Eu vim de uma escola que a gente não tinha nem celular. Sim. Né? Há 16 anos atrás, o que tínhamos era aqueles aparelhos telefônicos grandes, que mal dava para se comunicar, só os ricos tinham, e o foco era pregar. Pregar, estudar a Bíblia. Me lembro que uma vez, André, eu peguei a Bíblia e falei assim, vou tentar ler o máximo possível. Não tem distração de rede social, então eu vou focar. Em 2 dias eu consegui ler o Novo Testamento. Em 2 dias. Hoje você para ler a Bíblia, você lê 4, 5 versículos. Daqui a pouco já vem a mensagem no WhatsApp, você se distrai. Você para ler mais um pouquinho, daqui a pouco manda um link de um vídeo do YouTube, você vai lá e para assistir, e quando vai ver, o teu foco mudou. Aí, consequentemente, quando muda o foco, também muda o resultado. Sim. Não tem como ser coisas distintas e paralelas, são unidas. Mudou o foco, mudou o resultado. Quando o foco não é a essência do que Jesus realmente ensinou, o resultado também não vai ser de acordo com o que Jesus quer. Então essa geração hoje está muito preocupada com isso. São pregadores que pregam, que têm uma eloquência, um conhecimento fora do normal, mas não têm um foco como os pregadores dos dias atuais tinham. Por causa dessas atividades que vão sendo manifestadas e as pessoas vão se envolvendo nessas tendências e daqui a pouco acabam perdidos. Sim. Quantos pregadores que começaram bem, daqui a pouco largaram mão do chamado para viver uma vida de artista. Cantores que começaram bem, daqui a pouco estão na mídia, daqui a pouco na mídia vão para o mundo do entretenimento, daqui a pouco deixa o gospel e vai para o pop, por causa da perda do foco. Perdeu o foco, consequentemente vai perder o resultado. Isso seria, por exemplo, um pretexto para a gente dizer que não, o mais importante não é como você começa? Verdade. Porque a gente começa com aquela empolgação. Até nos meus livros, sobre projeção ministerial, que é o livro que mais foi destacado entre os livros que eu escrevi, eu coloco isso muito em pauta. Muito em pauta. As pessoas, elas perdem o foco, elas perdem o resultado, daqui a pouco começam a viver uma vida completamente perdida, daí então vai ser um declínio atrás do outro, e isso é preocupante. Então hoje você vai ver que esse mercado gospel, esse sistema, tudo que está envolvendo a nossa geração faz com que esses pregadores realmente padeçam e não consigam atingir o que de fato vieram
e foram chamados para atingir, né? Nós temos um foco, nós temos uma missão. E essa missão, ela é revelada conforme o nosso caminhar. Nós começamos bem, mas essa missão vai ser revelada conforme o nosso caminhar. Eu digo isso por quê? Porque eu comecei há 16 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, como eu falei, e eu comecei bem. Só que quando você começa na infantilidade, você começa sem nenhum nível de maturidade. E esse nível de maturidade, ele vai sendo adquirido com o passar do tempo. Você vai começar a desenvolver o teu chamado e criar uma personalidade para o teu chamado, porque no começo você vai imitando todo mundo. Imita o Trovão, meu amigo, imita o Marco Feliciano. Por quê? Porque você ainda não tem um nível de maturidade e com isso você também não tem uma personalidade formada. Com o passar do tempo, depois que você inicia, vai ganhando uma estrutura, vai criando experiências, e aí você vai alcançando o nível da maturidade ministerial. Aí agora você tem uma personalidade. Agora você tem um destino definido. Você sabe aonde você quer alcançar. Entendeu? Por exemplo, eu, durante um bom tempo, eu preguei um pouquinho de tudo. Eu pregava um pouquinho sobre salvação, eu pregava um pouquinho sobre arrependimento, eu pregava um pouquinho sobre cura. Daqui a pouco eu ia para os textos que falam de milagres, falava de milagre. Eu mesclava tudo que eu podia da Bíblia. É errado? Não é. Mas quem olha percebe que não existe um padrão, não existe uma personalidade formada. Existe alguém que pega um pouquinho de cada, é aquele famoso pregador cadinho. Pregou um cadinho de um cadinho de outro, um cadinho de uma informação, não se aprofunda em assunto nenhum, não tem domínio, não tem habilidade para nenhum tipo de assunto no seu lado profundo, só tem superficialidade de tudo e vai pregar. Com o passar do tempo, você vai percebendo que não é assim. Você tem que ter uma linha, você tem que ter um objetivo traçado e esse objetivo vai sendo revelado depois do início. O seu início vai ser bom por causa da motivação, mas ele também vai ser mal por causa da falta de maturidade. Você vai começar bem porque você está motivado, mas vai começar mal também porque você não tem maturidade para desenvolver o chamado da forma correta. E eu comecei a perceber que os pregadores norte-americanos, todos eles tinham uma linha, seguiam essa linha a risco, correto? Pregadores como Billy Graham, Ben Hinn, T.D. Jakes e outros brasileiros como Sérgio Malafaia, Marco Feliciano, que são referências também aqui na nossa nação, eles têm uma linha. Você não vai ver Marco Feliciano um dia pregando sobre arrebatamento e outro dia pregando sobre avivamento, porque ele sabe qual é o propósito para qual ele foi chamado, ele tem uma maturidade acerca do objetivo da sua mensagem e com essa maturidade ele sabe qual linha que ele vai traçar. Se ele tentar traçar todas as linhas, ele vai ficar perdido. Mas se ele focar em uma, se especializar nessa linha, aí ele vai conseguir êxito. E esse êxito, André, a gente só consegue depois que nós atingimos uma maturidade ministerial, que é depois do começo. É quando você começa a receber as primeiras pancadas, você começa a se estruturar mais, você percebe que o caminho da itinerância, de exercer o ministério não é fácil. Você vai ter que renunciar a muita coisa, abrir mão de muita coisa e você vai adquirindo essa maturidade. Aí depois que você adquire essa maturidade, e isso vai te beneficiar e muito, não somente no que tange ao resultado da mensagem, mas isso vai te ajudar muito em todas as áreas da sua vida. Em convites, em propostas, em alianças, em network, em pessoas que você precisa se conectar, outras que você precisa se afastar de uma vez por todas, né? É o que você vai adquirir conforme você for amadurecendo ministerialmente, né? Isso aí é legal porque o amadurecimento ele tem que existir, né? Então, uma coisa que você falou, por exemplo, do Marco Feliciano. Eu ouvi um vídeo do Marco Feliciano há pouco tempo e ele fala sobre o quanto o amadurecimento foi importante para ele. Porque o Marco Feliciano de alguns anos atrás, pregador, itinerante, era uma mente diferente do Marco Feliciano atual. Então isso mostra que, por exemplo, você amadurecer, o amadurecimento ele te traz um nível de consciência que é interessante para você, não só como um pregador, um pastor, mas como um homem, como pessoa.
pegando por esse ponto de amadurecimento, hoje a gente pode afirmar, é permitido a gente afirmar que grande parte hoje da geração atual de pregadores, ela ainda carece de amadurecimento? Muito, muito. E se a gente parar para analisar comportamentos de pessoas que exercem o ministério, você vai ver a falta de amadurecimento. Pessoas imaturas pregarão mensagens imaturas e, consequentemente, forjarão crentes imaturos. Porque eu tenho até uma mensagem que eu prego em Atos 28, que fala do naufrágio em que Paulo vai para Roma, no meio do caminho o barco afunda e ele é arremessado na ilha de Malta. Aí vem a serpente, morde a mão do apóstolo. Aí a pergunta que eu faço dentro desse texto é: você acha que a serpente, ela queria matar? Ela não queria matar, porque quem quer matar não vai morder a mão, vai morder o pescoço. Porque é uma área vital, não é? Vai jorrar o sangue e a pessoa vai morrer de hemorragia. A serpente não queria matar Paulo. Ela queria o quê? Através da corrente sanguínea, afetando o pulso de Paulo, afetar também a sua veia, afetar o seu sangue e, consequentemente, o seu coração. Então, trazendo uma aplicação para esse texto, é alguém que quer envenenar Paulo por dentro. Porque se envenená-lo, automaticamente a mensagem dele vai ser envenenada. E por que tem crentes envenenados? Porque estão ouvindo mensagens envenenadas. Se tem mensagem com veneno, vai ter crente envenenado. Uau. E o crente envenenado, que não tem ainda maturidade para distinguir o que é veneno e o que é sadio, ele vai acreditar em tudo que se ouve. E aí que está o detalhe. Se eu acreditar em tudo que eu ouço, na verdade, eu vou ser guiado por ventos de doutrinas e daqui a pouco eu vou estar numa igreja, aí eu vou ouvir uma coisa melhor em outra igreja, vou trocar de denominação 3, 4 vezes por ano. Por quê? Porque são pessoas que são guiadas por veneno. Então, a nossa geração hoje, nessa desqualificação de imaturidade, é uma geração envenenada. E eu digo isso com pesar. Isso é lamentável. Eu queria chegar aqui no seu podcast e dizer que a nossa geração está completamente sadia, mas não está. É por isso que vem um escândalo atrás do outro. Aí as pessoas que deveriam ser referência, daqui a pouco se tornam, como Sansão se tornou, um palhaço. Pessoas que deveriam ser um modelo, ser um exemplo, e agora acabam vivendo uma vida literalmente de chocarrice, por causa do veneno. Então o veneno que tem na nossa geração está sendo proliferado nas gerações futuras, e isso é terrível, porque a gente não vai dar conta só da nossa geração. Nós também daremos conta dos venenos que esparramamos nas gerações futuras. Então, eu vim de uma geração muito boa, eu vim de exemplos muito bons. Infelizmente, alguns se perderam, né? Não vou entrar em mérito nisso, porque isso é desagradável, mas alguns se perderam. Pessoas que eram referenciais no ramo da pregação e agora não tem mais nenhum tipo de credibilidade. Então, isso é por causa do quê? Do veneno que foi implantado. E esse veneno tem que ser retirado da gente. Se a gente não criar uma geração sadia, as nossas próximas gerações continuarão sendo envenenadas com o veneno da nossa geração. Aí você vai ver: pastor, mas esse veneno está muito relativo, está muito superficial, então vamos nos aprofundar. Gente que prega textos, mas não conhece nenhum texto que prega. Aí vai colocar o seu achismo em cima do texto. É veneno. Gente que vai pregar uma coisa e não vai praticar nada do que vive. É alguém que vai colocar veneno na sua mensagem. Porque eu vou olhar para você, André, e vou dizer: o André pregou aqui 2 horas, mas eu sei que na primeira proposta que o diabo oferecer, ele vai cair. É gente que vai pregar com um super-homem, mas depois da pregação vai se tornar um refém, como uma criança inocente, uma criança recém-nascida. Então, a nossa geração precisa entender isso, e isso é pesado. E eu sei que é pesado, mas são assuntos que nós precisamos abordar. A gente não pode tampar o sol com a peneira e achar que a nossa geração está vivendo a melhor geração. Não, a nossa geração está caminhando por um tempo de atualização. Isso é muito bom, porque eu sou de uma geração um pouco mais antiga, mas eu estou me atualizando e isso é muito bom. Podcast, na minha época, não existia. A primeira entrevista que eu dei foi em 2015, 2014, e era entrevista. O podcast
Foi um nome que surgiu depois, foi uma atualização boa. Então, o problema não é a atualização. A atualização é muito boa. O problema é o veneno que a nossa geração tem derramado nas gerações futuras. E isso vai ser cobrado também num grande dia. Agora, esse detalhe aí, quando a gente fala acerca da geração, que é uma geração envenenada, que eu achei interessante esse ponto que você falou, porque isso é prejudicial para o reino, né? Porque Sim. pessoas envenenadas, elas são um risco para outras, né? Uhum. Falando ali dos novos convertidos, das pessoas que ainda vão se render ao evangelho, o quão prejudicial pode ser essas pessoas chegarem tendo contato com uma igreja envenenada, com um cristão envenenado, com um cristão que ele mata o próximo. Como que você enxerga assim, o caminho de solução para esse problema desse veneno na igreja hoje? A pergunta é, tem jeito? Eu acredito que tenha. Legal. Eu acredito que tenha. A nossa esperança sempre precisa ser essa. Nossa expectativa é de que as coisas melhorem. Agora, quando eu chego para alguém, eu particularmente falando, eu chego para alguém e detecto que nessa pessoa tem um veneno, e esse veneno não foi iniciado por ela, mas alguém que injetou esse veneno nela, eu tenho alguns caminhos que podem ajudar essa pessoa a ficar sã novamente. Eu não sei qual é a palavra que eu posso usar para tirar o veneno, mas é a pessoa que vai voltar ao nível de cura, de sanidade. Eu, por exemplo, já evangelizei pessoas que você vai evangelizar, vai falar do amor de Jesus, e a pessoa chega e com tanta resistência e fala, não vou, não quero saber de igreja, não quero saber de crente. Aí sempre vem aquelas velhas desculpas, né? Não vou para a igreja porque o pastor da igreja que eu congregava roubava o dízimo. É um dos argumentos das pessoas que estão envenenadas e um dos motivos que elas usam para não ir mais para a igreja. Não vou mais para a igreja porque o ministério de louvor da igreja sempre é assim, né? Os músicos da igreja não prestam. Sim. Né? Vivem em fornicação, caem um com o outro e daqui a pouco está uma bagunça aqui só. Aí vem uma outra turminha que fala, não vou para a igreja por causa dos irmãos que fazem fofoca. Né? Tem esse tipo de gente que vai ser envenenada a esse ponto, ao ponto de se tornar cega espiritualmente e não querer nem mais saber de Jesus. Qual é o caminho? Você perguntou se há uma esperança. Se tem como reverter essa situação? Tem. Focando em Jesus. Aí a pergunta que eu faço é, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, porque você está falando aqui de uma igreja imperfeita, cheia de defeitos. A pessoa que vai abordar a outra, e essa pessoa está envenenada, vai falar aqui dos defeitos da igreja. A igreja de fulano não presta, a igreja de ciclano não presta, já fui da igreja fulana de tal e também não prestou. E eu digo para essa pessoa, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, do jeito que você procura, por favor, não entre nela. A pessoa, por quê? Porque você não é perfeito para exigir uma igreja perfeita. Se eu não sou perfeito, eu vou querer que meus pastores sejam perfeitos? Se eu não sou perfeito, imperfeito, completamente cheio de defeitos, limitações e esquisitices, sou esquisito, chato. Tem hora mesmo que a minha esposa que está aqui, ela não me atura. Por quê? Porque eu tenho as minhas limitações humanas. Então, se eu sou imperfeito, eu também tenho que me adequar e aceitar uma igreja imperfeita. Não estou falando de imperfeição no que tange a caráter. No que tange a caráter, você está numa igreja de um líder que não tem caráter, aí é outra coisa. Sai de lá o mais rápido possível para você salvar a sua alma. Para que essa pessoa não te prejudique ao ponto de você se afastar da igreja. Estou falando de imperfeições. Tem hora que o pastor não está animado. Tem hora que o pastor não vai pregar a melhor mensagem. Não é todo dia que o pastor está inspirado a pregar uma mensagem de potência, uma mensagem avivada, eufórica. Vai ter dia que o pastor vai estar com crise, vai ter dia que o pastor vai estar sentindo-se para baixo, vai ter dia que o pastor vai precisar de um abraço e, na verdade, a mensagem dele não vai ter aquele êxito. Então, eu não sou perfeito, André, para exigir uma igreja perfeita. Eu sou imperfeito, que preciso me adequar a uma igreja imperfeita. E essa igreja imperfeita vai ter gente que vai pecar, vai ter gente que vai errar, mas todas elas estão focadas em quem? Em Jesus. Sempre vai ser esse o resultado. Focou em Jesus, continua na igreja. Focou nos homens, vai sair da igreja. Então, isso faz todo sentido. Esse é o caminho que eu posso dar para você, que eu sei que esse podcast tem uma expressão, tem uma relevância muito grande, por sinal, e eu sei que até não crente também assiste as entrevistas que são elaboradas aqui.
Então eu sei que tem muita gente ouvindo agora e dizendo assim, pastor, mas eu fui muito machucado, fui muito ferido. Pessoas que realmente têm problemas para falar que dói, coisas que chocam, né? Coisas que você pensa que só acontece no mundo de um ímpio, mas na verdade também acontece no mundo eclesiástico, no mundo religioso. Foca em Jesus. Se você continuar procurando uma igreja perfeita para congregar, você nunca vai voltar para Jesus. Esse detalhe aí, será que existe falta um pouco de autoconhecimento nos cristãos, por parte dos cristãos? Porque o que você falou é um ponto interessante, que mostra, por exemplo, um cristão ou uma pessoa imperfeita, só que ela exige a perfeição em outrem, ou seja, ela não, parece que de forma indireta ela não entende que ela é imperfeita porque ela não olha para si. Tem até um pouco que Jesus disse, antes de você tentar tirar do olho do seu irmão, olha para o seu. Você acha que falta um pouco de autoconhecimento nas igrejas evangélicas hoje? Da pessoa primeiro ela começar a olhar um pouco mais para si e ter conhecimento das suas imperfeições antes de exigir uma imagem perfeita em alguém? Com certeza. Eu uso até uma frase de Charles Spurgeon para ilustrar com qualidade aquilo que você disse. Quando falarem mal de você, olha que Charles Spurgeon, tive alguns anos atrás na sua igreja em Londres, né? Lá até hoje funciona uma grande universidade teológica. E uma das frases que marcou Charles Spurgeon é: quando falarem mal de você, não fica triste não, porque você é muito pior do que isso. Uau! Quando falarem mal de você, não é para você, eu vou rebater o hater na internet porque falou mal de mim. Se a gente viver rebatendo hater, cara, a gente não vai viver, né? E conforme maior relevância tivermos, maior Deus nos dá a proporção ministerial, mais hater a gente vai ter. Pessoas contrárias. Aí você vai rebater todo mundo? Não, eu sou pior do que isso. Eu me conheço. Eu sei das minhas limitações, eu sei do dia que eu acordo e eu não quero produzir nada no mundo espiritual. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Eu vou chegar aqui agora com uma auréola na cabeça, diante de uma entrevista como essa, e falar somente das minhas qualidades. Não é inviável. Falar das minhas imperfeições. Entendeu? Então, essa falta de autoconhecimento é prejudicial. É tão prejudicial que nesse meu novo livro agora, que eu vou lançar em março, provavelmente no final de março, eu falo sobre autogoverno. Você, quando se autogoverna, não no sentido de você se tornar independente de Deus. Nós seremos dependentes de Deus o tempo inteiro. Estou falando do autogoverno de você não ser escravizado mais por ninguém. Então, quando você tem esse pleno conhecimento de quem você é, você para de ser dominado por mentes malignas, porque uma pessoa de mentalidade fraca sempre vai ser ferramenta na mão de pessoas perversas. Gente de mentalidade fraca sempre vai ser ferramenta na mão de pessoas perversas. Então, quando você tem essa consciência do seu autogoverno e você sabe quem você é, você não vai aceitar, não vai ligar para crítica, também não vai ligar para elogio. Porque quando te elogiarem, você sabe que você não é tudo isso. Quando chegarem para você e dizer, André, você está bombando, o teu nível está altíssimo, você no interior que você tem, no seu autoconhecimento que você possui de si mesmo, você sabe que não é tanto assim. Você sabe das suas saídas, você sabe, né, daquela caixa d'água que tem aquele vazamento. A gente sabe. Então, é uma forma de você se autoconhecer. Êxodo 14, você vai ver que Deus vai dar uma ordem imperativa a Moisés: mande o povo que marche. O povo está escravo, ainda é escravo, e Deus está usando um argumento, uma fala que somente os soldados conhecem, que é o marchar. Quem marcha? Soldado. Como é que Deus está falando para um povo que é escravo, está vivendo uma escravidão, estão sendo oprimidos por causa disto, e Deus está usando uma artimanha de guerra para falar para eles: marchem. É a mesma coisa de eu chegar para um ciclista e dizer nada, né? Vai nadar no mar. Eu sou ciclista, eu entendo de bicicleta, não entendo de mar, eu não entendo de oceano, eu não entendo de piscina olímpica, eu entendo de bicicleta. Aí Deus está olhando para um povo que está escravo e está dizendo assim, marcha. É Deus dizendo: eu já estou vendo vocês libertos, só que vocês ainda estão com comportamento de escravos. Vocês já têm a carta de alforria,
Eu já liberei vocês do Egito. Vocês já estão vivendo um tempo de liberdade, mas ainda não tiveram consciência disso, estão vivendo com um comportamento de escravo. Aí isso é danoso. É alguém que não se conhece. Então, essa questão de autoconhecimento, a gente pode abranger para tantas áreas e perceber que quando eu me conheço, eu não vou ligar para as críticas, porque eu sei que eu sou pior do que aquilo que estão me criticando. E eu também vou ter a mentalidade do nível que Deus quer me levar. Boa. Entendeu? Não é só do passado, não é só das besteiras que eu fiz, mas também de onde eu vou alcançar. O nível que Deus irá me colocar. Deus está olhando para um povo que está escravo e está dizendo, vocês já estão libertos. Tanto que vocês estão libertos que vocês também vão libertar outros, porque vocês são soldados agora. Olha o nível. O autoconhecimento faz isso. Faz você enxergar quem você era e quem você vai se tornar. Se você não tiver o autoconhecimento e esse autogoverno bem nítido, você sempre vai ser refém do seu passado e vai viver perdido para o futuro. Uau! Estão gostando dessa aula? Ó, antes da gente seguir, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Youngcast é só isso, é só convidado de peso com conteúdo relevante. Então, ó, se inscreva no canal. Agora vamos lá, pastor, continuando. Você é autor de 4 livros publicados. Correto. Eu queria que você falasse sobre esses livros e sobre a temática de cada um e qual foi a direção que Deus te deu para escrever esses livros. O primeiro livro eu lancei e ainda era de menor. Ah, de menor? Eu tinha 16 anos. Sempre gostou de escrever? Sempre gostei de escrever. E eu escrevi o primeiro livro no bloco de anotações do celular. Não tinha computador. Escrevia no bloco de notas do celular, ia para a Lan House, reescrevia tudo no Word e quando terminava mandava para a editora. O primeiro livro eu falei sobre superando seus próprios limites. Foi uma mensagem que Deus me deu e transformei ela em livro e coloquei um pouco da minha vida nela, né? E depois de um tempo, eu fiz o segundo livro, eu já tinha uns 18, 19 anos, que foi Ministério Precoce. Porque como eu comecei muito cedo, eu tentei fazer de tudo que nesse livro eu ajudasse o máximo possível de pessoas que também começaram muito cedo. Tanto com os lados positivos como os lados negativos. Ministério Precoce. É um livro que eu vou até fazer uma atualização dele, porque há mais de 10 anos atrás, para cá, muita coisa mudou. Muitas coisas se atualizaram e vou fazer uma nova edição. O terceiro livro já foi Projeção Ministerial, que foi o livro que as pessoas mais gostaram. Ele é até um pouco biográfico, eu trato um pouco mais da minha vida nele do que nos outros livros. E eu falo de maturidade ministerial, de exercício ministerial. Eu falo das 10 maiores mentiras que o diabo usa na tentativa de você não exercer o seu chamado, porque existem ferramentas que o diabo usa na tentativa de você não exercer o seu chamado. Mentiras que ele vai contando no meio do caminho e você vai acreditando. Quando vai ver, você tem um chamado para cumprir e não consegue cumprir o chamado que você tem que fazer, por causa das mentiras. E o último livro que eu vou lançar agora, que é o Chamado versus Propósito. Eu falo um pouquinho do chamado e o propósito. Qual é a diferença? Para que você foi chamado? Qual é o teu propósito de vida? Está sendo até banalizado hoje esses assuntos, porque tem muita gente falando de propósito sem estar vivendo o propósito, né? Eu até brinquei esses dias com um amigo meu que ele tentou me dar uma mentoria de vida financeira. Aí ele chegou para mim, pastor, montei uma mentoria de vida financeira e eu queria te ajudar. Tem alguns pontos, são vários tópicos que eu vou abordar e se o senhor quiser fazer, pode entrar. Eu estou montando essa aula agora, essa turma. Só que eu falei para ele, poxa, você está sendo mentor de algo que você ainda não tem resultado. Você não tem resultado nenhum financeiro e você está mentoreando pessoas para a vida financeira, é incoerente. Ok? Então é gente que fala de um propósito, mas ainda não está vivendo aquele propósito. O conselho que eu dei foi, continua fazendo, mas primeiro, antes de você executar, tem os seus resultados. Porque os seus resultados vão te dar legitimidade para você mentorear outras pessoas. Legal. A mesma coisa eu chegar para você, André, eu vou te dar 10 passos para você se tornar um pregador eficaz. Mas eu não sou pregador, eu não conheço de causa, não tenho vivência, não tenho experiências, eu não tenho habilidade, eu não tenho ensinamento. Como é que eu vou te passar uma coisa que eu não estou vivendo? Diferente. Então, esse meu último livro vai ser específico para isso. Chamado
e propósito. Existe diferença? Aí você vai ver no livro. Não, mas dá um spoiler pra gente, vai que tá muito bom. Qual a diferença de chamado e propósito? O chamado, eu vou falar de um texto que todo mundo conhece. Pedro na beira da praia, pescando a melhor pescaria da vida. Jesus diz para ele assim: Pedro, quer ser meu discípulo? Ah, Senhor, quero. Quem é que não quer ser discípulo de Jesus, né, André? Mas tem um contraponto. Esse meu chamado, ele tem um campo de renúncias para você viver. Primeiro vai viver para depois, de fato, começar a exercer o chamado. Qual é, Senhor? Vai deixar de pescar peixe e se tornará pescador de homens. Pedro tem um momento de pensar, porque é um chamado que requer uma grande renúncia. E qual é o contraponto que Pedro fica introspectivo pensando? Que ele vive da pesca. Como é que você olha para o pai de família e diz assim: olha, o emprego que você tem, que traz o recurso para dentro da tua casa, você não vai ter mais para viver no chamado? É difícil. Se Pedro teve a sua sogra curada por Jesus, é porque Pedro tinha uma esposa, consequentemente filhos. E como é que você olha para um pai de família e diz assim: ó, não vai ter mais peixe, não vai ter mais recursos? Só que o chamado requer isso, você renunciar a uma coisa que traz benefício para você, porque o chamado sempre vai estar atrelado a isso. Perca eu, mas não perca a obra de Deus. Perca eu, mas não perca o reino de Deus. Então Pedro, ele vai ter uma perca dentro da própria casa para que o reino ganhe. E qual é o trocadilho que Jesus está fazendo? Olha, Pedro, você vai se tornar um pescador de homens, vai deixar de pescar peixe. Até porque o peixe você pesca vivo para matar, né? Só que o homem você vai pescar morto para trazer a vida. É completamente diferente. É aí que está o chamado. Então é um chamado. E esse chamamento, como alguns dizem, ele vai partir do pressuposto de renúncias. Porque tem gente que pensa que, se tem o chamado, André, vou viver nas regalias da vida. Na verdade, não é assim. Todo chamado ele é iniciado por um campo chamado campo de percas. E quem não quer perder não tem que querer aceitar o chamado, porque o primeiro passo do chamado é perder. Nunca vai ser ganhar. Vem para a igreja que todos os teus problemas serão resolvidos de uma hora para outra. Gente, não existe isso. Não é aquela lâmpada do Aladim, né? Você esfrega e sai o resultado que você quer. Não é assim. Você primeiro vai perder. Depois que perdeu um pouquinho, perde mais um pouco. Depois que já perdeu o suficiente na sua concepção, Deus vai te fazer perder mais ainda. E depois que você achou que perdeu tudo, aí Deus te faz perder mais um pouquinho, porque Ele sabe que ainda tem alguma coisinha para perder, para depois você começar a ganhar. Porque na visão, e você pode até me responder, é melhor você perder para ganhar ou ganhar para perder? Perder para ganhar. Porque você perde, mas depois no final você ganha. Ou seja, há benefícios na perda. Isso aí. É uma perca que traz benefícios. Pior do que perder, já diz Raik Carmelo, é ficar perdido, né? Então, ele perde para depois ganhar, porque tem gente querendo ganhar para depois perder. Não é assim? Já que eu estou começando agora, já tenho que ganhar tudo que eu tenho que ganhar, mas quando termina a trajetória, termina perdido. E sem nada. Então, a trajetória do chamado é assim. Você aceitou o seu chamado, primeiro você perde, para depois você começar a ganhar alguma coisa. É assim. Esse é o chamado. Você vai ver com Jonas, que perdeu, você vai ver com Jeremias, que perdeu, você vai ver com Ezequiel, que perdeu a própria família. Ezequiel, quando profetiza aos ossos, ele já está viúvo, porque Deus vai interferir na própria família de Ezequiel ao ponto de retirar dele a esposa dele. É um chamado. Ele aceitou, tem que ir para o campo de renúncia, no campo das percas. E qual é o propósito? Todo mundo fala, mas ninguém tem uma sanidade mental para conseguir trazer isso com mais clareza. Propósito é aquilo que você foi designado para fazer, que só você vai fazer. O chamado ele pode ser global, mas o teu propósito é único, é objetivo. É algo que só você, André, vai poder alcançar. Os teus irmãos, você tem irmãos? Tenho. Quantos irmãos você tem? 3 irmãos. Você tem 3 irmãos, então a sua mãe teve 4 filhos, correto? Isso. Tem uma coisa em você, André, que é um propósito, que só você, dentro de toda a sua família,
vai poder alcançar, só você vai poder alcançar, é o seu propósito de vida. Eu tenho uma irmã, eu tenho primos que são quase que da minha faixa etária de idade, mas não tem o propósito que eu tenho. Assim como minha esposa, tem os irmãos dela e ela tem um propósito definido que só ela pode fazer. O chamado de pregar, todo mundo pode pregar. O chamado de cantar, todo mundo pode cantar. O chamado de você fazer obra missionária, todo mundo pode fazer. Mas o propósito para o qual você foi vocacionado, só você pode fazer. Se você não fizer, não tem ninguém que vai fazer. Se você não fizer, não tem essa história, o outro vai fazer no meu lugar. Não, foi você que foi levantado para esse propósito específico. E nesse propósito que Deus vai designar cada ser humano a um objetivo específico, Deus também vai dar ferramentas no meio do caminho para essa pessoa conseguir alcançar esse propósito. Aí é diferente. Qual é o teu sonho? Quais são os teus objetivos? Como você se vê daqui a 20 anos? Quantos anos você tem, André? 28. 28. Eu sou um ano mais velho que você. Mas você tem mais Sou de cabelo 95. branco. Você tem mais cabelo branco do que eu. Tem mais. Na verdade, você não tem um, você não tem nenhum. Tem alguns aqui na barba, na cabeça eu pinto de vez em quando. Né? Minha sogra é uma excelente cabeleireira e faz isso para mim. Né? Então, tem coisas que eu vou receber daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, que estão interligadas ao meu propósito. Então, você tem algo dentro de você que só você vai fazer. Não existe mais ninguém com esse propósito. É específico. Deus vai chamar cada pessoa para um propósito específico. Está na Bíblia, pastor? Tá. Tinha mais alguém para morrer na cruz a não ser Jesus? É um propósito específico. Ele já nasceu com essa missão específica desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis, o cordeiro já não era preparado para ser sacrificado. Então, é um propósito específico que só Jesus podia fazer. E esse propósito já nasce com você até mesmo antes de você nascer. Jeremias. Uau, interessante. Antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já havia te dado um propósito específico. Você já era profeta. Você vai alcançar um nível profético que nenhum dos outros profetas do Antigo Testamento alcançaram. Tanto que ele vai ser considerado como o profeta das lágrimas. O profeta que sentia dor com as profecias que ele mesmo profetizava, porque só profetizar e liberar palavras é uma coisa, mas ele sentia a dor da profecia que ele estava entregando. Quando ele chegava diante de um povo perverso, cheio de iniquidade, dizia: assim diz o Senhor, Deus está irado, Deus está insatisfeito, ele sentia a dor dessa ira e dessa insatisfação. Então, é um propósito específico. Esse é o spoiler do livro. Chamado versus propósito. Se eu falar mais um pouquinho, eu não vou vender e não vou sustentar a minha filha. Não, ou pelo contrário, porque o assunto é tão bom que as pessoas vão querer consumir esse conteúdo, porque assim, hoje em dia tem muitas pessoas que elas se perguntam isso, qual é o meu propósito? Então hoje é comum, por exemplo, às vezes você achar alguém de 30, 40 anos que ainda se pergunta sobre isso. Estão perdidos. Perdidos. Qual é o meu propósito? Acontece muito. E o pior disso tudo é quando a pessoa chega nessa idade que você citou e não se encontrou. Não tem a clareza do que foi chamado para fazer, do propósito de vida que tem. Malleus Moulon, ou foi Mike Murdock? Foi um desses dois pregadores que tem um nome parecido. Ele citou que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por quê? Porque lá tem livros que não foram escritos, poesias que não foram feitas, canções que não foram compostas, projetos, empresas que deveriam ter sido geradas e não foram geradas. Por quê? Porque a pessoa viveu 80 anos aqui na Terra e não descobriu o propósito, não realizou o propósito e o propósito dela morreu junto com ela. É por causa disso. É essa falta de clareza de quem eu sou e para onde eu vou. Se eu não sei quem eu sou, eu também não vou saber para onde eu vou. Vou viver 100 anos aqui na Terra e foi alguém que viveu, um homem moral, que pagava as contas em dia, que teve uma família linda, mas não teve um propósito revelado. E depois da revelação desse propósito, não teve um propósito realizado. Aí eu te pergunto, essas pessoas que já morreram, que já desceram à sepultura, que não deixaram o propósito fluir, não viveram o propósito,
de fato, como Deus queria que essas pessoas vivessem. São pessoas que deixaram de ajudar muita gente. Eu tenho dentro do meu coração um propósito de montar uma empresa e eu passo 100 anos da minha vida, não monto essa minha empresa, desço a sepultura. Quantas pessoas seriam beneficiadas com essa empresa? Essa empresa. Pessoas que seriam empregadas, famílias que seriam sustentadas, gente que viveria das rendas dessa empresa. Sim. Por quê? Porque o meu propósito nunca vai estar interligado somente ao meu prazer, mas a ajudar as pessoas. Sim, sim. Se o teu propósito só te beneficia, não é propósito, é vaidade. O propósito, para ser propósito, ele tem que ser para beneficiar as outras pessoas. Quantas pessoas já foram edificadas por um livro que eu escrevi, uma frase, um trecho do livro, que a pessoa teve a mentalidade mudada, tomou um outro rumo na vida e a pessoa conseguiu seguir um norte diferente. Eu até conversava com a minha esposa esses dias, que eu já vi muita gente, pastores de igreja, que chega no final do culto, aí o pregador faz o apelo, as almas vêm, aí o pregador fala assim, o culto só tem sentido porque as almas vieram. Porque se o culto não tivesse alma, isso aqui não seria um culto, seria apenas uma reunião. Eu já ouvi várias vezes pastores falarem isso em cima do altar. E eu discordo plenamente. Por quê? Porque tem culto que eu prego e não tem alma que se converte. Tem culto que eu prego que não tem alma lá na frente aceitando a Jesus. E mesmo assim não deixou de ser um culto. Não deixou de ser um culto. E eu também consegui outros tipos de resultado. Quantas pessoas que ouviram a mensagem ali, que estava com vontade de desviar, falou assim, eu vou para a igreja, hoje é meu último culto, se Deus não falar comigo, amanhã eu volto para o mundo. Aí você prega uma mensagem e essa pessoa vai lá, não aceitou Jesus, mas também não deixou de sair da igreja. Teve um resultado. Quantas palavras foram geradas ali que tiveram resultados que não foram visíveis? Entendeu? Então, quando um pastor falar não teve alma, então não teve resultado nenhum, é mentira. Porque não é só conversão, é edificação. A mensagem não só converte, a mensagem também edifica. Edifica, uau. A mensagem também exorta. A mensagem também traz zelo, traz cuidado para as ovelhas. Então, às vezes, você não conseguiu aquele objetivo que você queria. É bom você pregar e chegar... Foram 30 almas hoje, 50 almas amanhã. É bom você falar isso. Mas vai ter culto que não vai ter. Mas o culto que não tiver, os crentes que estiveram ali assistindo aquele culto foram edificados? Foram exortados? Foram consolados? A palavra entrou de algum jeito e fez algum tipo de mudança? Então tá ótimo. Então, quando você deixa de cumprir o seu propósito, automaticamente milhões de pessoas são prejudicadas por causa dessa sua falta de clareza e de realização de propósito. Quantas canções que já deveriam ter sido compostas há muito tempo? Quantas pessoas que deveriam ter preparado grandes sermões e seriam impactantes para tantas gerações? Quantas mensagens a gente vê? Minha esposa tem o livro do Charles Spurgeon, um devocional, que ela lê todo dia. Ele já desceu à sepultura, já dorme no Senhor, mas a sua mensagem ainda está viva. Né? É legado, isso é um legado. Que somente a pessoa que cumpre o seu propósito vai deixar. Quem não cumpre propósito não deixa legado. Quem não cumpre propósito cumpre propósito não deixa legado. Interessante. Não deixa. A pessoa não cumpriu o propósito, não deixou legado nenhum, deixou a família, deixou tudo, mas legado não deixou. O que é legado? As pessoas que vêm após de mim dar continuidade àquilo que eu iniciei. Aí eu entro em um assunto que a gente já tratou no começo, mas que precisa ser reabordado. Por quê? Porque a nossa geração ela quer fazer um sucesso momentâneo. Correto? Eu quero viralizar no momento, eu quero estar em grandes congressos por um momento, mas não está deixando um legado. Então, quem não cumpre propósito, não deixa legado. Quem cumpre propósito, sempre vai deixar um legado. E o que é legado? Na consciência bíblica, é as pessoas darem continuidade àquilo que você havia iniciado. João 13, que é o capítulo que Jesus dava aos pés dos discípulos, conhece esse texto? Jesus vai lá, pega a bacia com água, a toalha, Pedro não entende nada. Aí Jesus começa a dar um banho de ensinamento, e daqui a pouco Jesus vai dizer assim, olha, eu estou fazendo isso e não deveria. Porque a função de lavar os pés de alguém é do servo. Eu sou o anfitrião da casa, sou o dono da casa. Quem deveria estar lavando os pés um dos outros são vocês.
Mas já que ninguém tomou a iniciativa, Eu faço. eu faço. Já que eu estou vendo uma necessidade, e Deus está me mostrando essa necessidade, e essa necessidade é para que eu faça. E eu vou fazer. Vou lavar os pés de cada um. Pedro retruca: Senhor, não, está errado, mas se você não fez antes, agora você também não vai fazer. Mas isso aqui é para que vocês façam uns aos outros, porque eu estou indo, mas o meu legado vai continuar. Eu estou indo, mas o que eu iniciei, vocês vão dar continuidade. Nossa, é. Eu estou indo, mas o que eu iniciei não vai morrer junto comigo. Vocês vão proliferar aquilo que eu já deixei em vocês. Vocês vão dar continuidade. Multipliquem, preguem, façam discípulos do mesmo jeito que eu fiz. E tem outra, Jesus ainda disse: se crerem em mim, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Que isso, gente? Jesus está falando de um tempo. Eu tive 3 anos e meio para pregar. Vocês terão um tempo suficiente, terão a vida inteira. Se você viver 80 anos, são 80 anos que você tem para pregar o Evangelho. Eu preguei durante 3 anos e meio, mas não deixei de cumprir o meu propósito. Deixei o meu legado. E vocês vão dar continuidade. Então, quem não vive propósito, não deixa legado. E quem deixa legado sempre vai dar. As pessoas que vêm depois vão dar continuidade. Não vai morrer em mim. Não vai comigo para dentro do cemitério. Eu vou morrer vazio, porque os meus propósitos eu vou realizar e as pessoas que vêm após mim vão dar continuidade. E aí onde está o segredo, né? Quando você entende que não gira em torno de você, quando a questão é deixar legado, não é sobre quem você é e nem o que você faz. É sobre o quanto você consegue ser relevante na vida de outras pessoas, né? Correto. Deixar algo, porque, por exemplo, quando você fala de Cristo, o que eu achei muito interessante, o legado de Cristo até hoje ele vive. Como? Em nós. Em nós. Há 2000 anos atrás ele veio aqui, morreu, ressuscitou. E o legado hoje em dia, o Evangelho está na Ásia, está na Oceania, o Evangelho está na América, está em todo o planeta. Aí imagina se Jesus tivesse limitado Cara, que forte, hein? a fazer um sucesso momentâneo. É. Ele tinha 30 mil pessoas que acompanhavam ele diariamente. Em 3 anos e 6 meses de ministério, Jesus atingiu um público de mais de 2,5 milhões de pessoas. André, estou falando de uma época primitiva. Sim. Não tem nenhum recurso tecnológico. Não tem um aparelho de comunicação. O que Jesus tem é a voz. Uhum. Apenas o diálogo. 2,5 milhões de pessoas atingidos por um homem que deixou um legado, que cumpriu o seu propósito em vida, sem nenhum tipo de recurso. Jesus fazia muitas das vezes, como fez em João 8, subia a um monte, e em cima do monte ele pregava. Por quê? Porque a estratégia para pregar e atingir o maior número de pessoas possível. Porque tem gente que pensa que Jesus só ia para o monte para orar. Jesus ia para o monte para orar, ia. E esse é o propósito principal de um monte, orar. Não é fazer selfie, não, né? Tem gente que vai para o monte e passa mais tempo sobe, fazendo faz selfie. E desce. Fica 2 horas em cima do monte. 1h20 foi tirando foto. 40 minutos foi cantando, 5 minutos falando com Deus. Não cumpriu o propósito. Então, uma pessoa que vive desse jeito, ela precisa entender de uma vez por todas que ela precisa deixar um legado. Jesus deixou esse legado, não focou em fazer um sucesso momentâneo. Ele podia muito bem ali ser alvoroçado, ao ponto de, quando Herodes e Pilatos perguntam a ele: você é o rei? Estão dizendo por aí. Ele não se intitula como rei. Mas mesmo assim, João 19... coloca uma placa em cima da sua cabeça e está escrito o quê? Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. Por quê? Porque as pessoas estavam intitulando ele desse jeito, mas ele mesmo não se intitulava, porque ele não queria fazer um sucesso momentâneo, ele queria deixar um legado perpétuo, contínuo. As gerações que virão, elas vão dar continuidade ao que eu iniciei. A mensagem que eu preguei, os outros pregarão. O que eu ensinei, os outros ensinarão. O que eu realizei de curas, vocês também terão autoridade também para realizar de cura. Da mesma forma que eu expulsei demônios, vocês terão autoridade em meu nome também de expulsar demônios. É legado. Eu comecei, mas vocês vão dar continuidade. Essa informação aí do legado, inclusive eu creio que a produção já pegou ali, que isso já é um corte muito interessante. A questão do legado, aí a gente tem a seguinte pergunta: como eu desenvolvo um perfil pessoal que tenha como princípio a preocupação em deixar legado?
Como eu desenvolvo um perfil pessoal. Como eu desenvolvo um perfil, o perfil pessoal, que tem como prioridade deixar um legado. É esses pontos que nós já citamos. Se eu tiver clareza de quem eu sou, clareza de quem eu sou, eu também vou ter clareza para onde eu vou. Se eu sei quem eu sou, eu também sei o propósito que eu vou alcançar e aonde eu vou chegar. Essa geração está perdida por falta de esclarecimento de quem é. E se eu não sei quem eu sou, também não sei para onde eu estou indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, também não sei qual é o legado que eu vou deixar. Então tudo parte de um pressuposto de revelação de identidade. Se eu tiver a revelação nítida de quem eu sou, eu também sei para onde estou indo, os recursos que Deus vai me dar, as habilidades que Deus vai colocar nas minhas mãos para conseguir cumprir esse meu propósito e, consequentemente, deixar o meu legado. É como se fosse uma linha cronológica. Revelação de identidade, cumprimento de propósito e legado. Uau. Revelação de identidade, cumprimento de propósito e legado. Não tem como pular essas etapas. Não tem como eu começar amanhã e já querer deixar um legado. Primeiro eu vou ter que começar, ter uma revelação da minha identidade, cumprir o meu propósito para depois deixar esse legado, como você mesmo perguntou. Uau! Esse é o pastor Lucas Narciso. Pastor, eu quero que você deixe suas redes sociais, mas antes, para a gente finalizar, eu sempre peço, todo convidado meu que vem aqui, eu peço para que seja boca de Deus. A gente tem um público que nos acompanha, um público que nos assiste, e eu tenho uma preocupação em cumprir o principal propósito desse projeto, que é abençoar essas pessoas, que é levar, fazer sentido a essa ferramenta. Então eu queria que você fosse boca de Deus nesse momento, falasse para quem está assistindo agora. A gente vive uma geração atual, uma fase atual que tem o avanço da depressão, um grande número de suicídio, muitas pessoas tirando a sua vida, e eu sei que o Senhor, como mensageiro, como alguém que é separado como mensageiro do reino, tem a mensagem das boas novas. Eu queria que você fosse usado aí por Deus nesse momento. Correto. Eu quero deixar um texto, principalmente para você, telespectador, que pode e deve compartilhar essa mensagem para alcançar o maior número de pessoas possível. Porque quando nós estamos aqui na frente das câmeras e pedimos para você compartilhar, não é o intuito de nós nos autopromovermos, mas é para que você propague essa mensagem. Alguém vai pegar o seu celular e vai acordar de manhã cedo, deprimido, com vontade de cometer suicídio, e vai ver um vídeo, e esse vídeo vai estar falando de algo que a pessoa está vivendo, e essa pessoa vai tomar um outro rumo para a vida. Então compartilha isso. O texto, que é o que mais tem falado comigo nos últimos dias, e eu tenho pregado sobre esse texto recorrentemente, é o Salmo 113. No versículo 5, o salmista faz uma indagação e pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que está nos céus e na terra, e que do pó levanta o pequeno e do lixo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Parece que não, mas existe um código por detrás desses versículos, em que o salmista fala com muita propriedade de um Deus grandioso, transcendente, do seu ponto intocável. Quem é como o Senhor nosso Deus? Está falando de um Deus, gente, que é intocável, que ele está num nível de transcendência tão grande, que por mais que você seja santo, por mais que você se santifique, por mais que você queira cumprir o seu propósito, você nunca vai alcançar 1 milímetro sequer desse poderio, dessa transcendência que Deus possui. Só que o texto não termina aí, e se terminasse aí, eu teria dificuldade para me relacionar com esse Deus. Eu digo isso, André, porque se eu falasse somente de um Deus poderoso e com tantas qualidades assim, eu teria dificuldade de me relacionar com Ele, porque eu sei da minha insignificância, eu sei das minhas mazelas, eu sei que eu não consigo chegar perto desse Deus. Só que o mesmo salmista que fala dessa transcendência, ele desce um nível na mensagem, daqui a pouco vai falar da imanência. E imanência, ela vem da palavra Emanuel, que significa Deus conosco. E na visão de um judeu, não é Deus conosco de eu estar lado a lado como eu ando de mãos dadas com a minha esposa, mas é Deus dentro de mim, Deus habitando dentro da minha essência. E ele vai falar disso, porque ele vai dizer que é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclinou para ver o que está nos céus e na terra, e daqui a pouco esse mesmo Deus que fez tudo isso, ele vai no meio do lixo,
ergue o necessitado, levanta o pobre do pó. É Deus sendo classificado aqui como um reciclador. Nós temos a mania de falar só de um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, mas o Deus reciclador. E talvez você que está aí atrás desse smartphone, atrás desse tablet, atrás desse aparelho de televisão, você não quer saber somente de um Deus poderoso, você também quer saber um Deus que se relaciona com lixo, com aquilo que a sociedade já desprezou e disse assim, não tem mais jeito. E Deus como reciclador, essa face de Deus que poucos apresentam, é o que você precisa hoje para mudar a tua história. Porque talvez você está assistindo esse podcast, mas com a mentalidade de quando acabar, fumar aquela maconha, usar um pouquinho daquela cocaína, beber a última cerveja, se prostituir. Aí Deus me trouxe aqui nesse podcast, nessa conversa muito produtiva entre eu e o André, para dizer para você, o Deus reciclador, ele não vai somente nos palácios, ele não vai somente no grande clero, ele não vai somente em públicos grandiosos, ele também vai no meio do lixo. E não sei qual é o lixo que você está inserido, eu só sei que esse Deus reciclador, ele pode ir atrás de você aonde você estiver nesse exato momento e mudar a tua história de uma vez por todas. E isso não é somente para quem ainda nem é crente. É diretamente? Mas também para você que está na igreja se sentindo um lixo, porque não teve uma identidade revelada, não está cumprindo o seu propósito e descobriu hoje que não vai deixar um legado se você não cumprir essas etapas. Deus está dizendo também existe um plano para você e eu vou te reciclar. Vou tirar coisas de dentro de você que você deixou entrar sem a minha permissão. Vou tirar amizades que não estão te levando para um caminho e um nível maior. Vou mudar os teus relacionamentos, vou mudar as tuas companhias. Vou fazer você perder muitas das vezes, mas eu vou reciclar você. Vou tirar aquilo que está faltando, vou acrescentar, vou tirar aquilo que está demais, vou acrescentar aquilo que está faltando e vou mudar a tua história. Então esse Deus reciclador tem o poder de fazer isso. E eu quero que você, aonde você estiver agora, compartilhe essa mensagem, divulga nas suas redes sociais. O Deus reciclador não perde um lixo sequer. É lixo para mim, pode ser lixo para alguém, mas para Deus ainda tem jeito. Ele ergue o necessitado, ele levanta o pobre do pó. Porque pó traz uma alusão ao que Jó viveu, cinzas. Ele viveu o último estágio de vergonha. E daqui a pouco, vivendo o último estágio de vergonha, Deus faz perguntas retóricas que só Deus tem a resposta e Jó não tem, para que ele entenda a sua insignificância, mas o poder que Deus tem em mudar cenários. Aí Deus vem com as perguntas retóricas e diz, onde você estava, Jó, quando eu fiz as estrelas? E as chamei cada uma por seu nome. Onde você estava quando eu coloquei cada grão de areia na praia? Tem como você contar? Não tem. Então, você não conhece o meu poderio, a sua insignificância, não consegue atingir o meu nível de revelação que eu quero conduzir você. Mas não é por isso que você está no mais profundo nível de vergonha que eu não posso reciclar a tua dor e mudar a tua história. Aí acontece o que aconteceu. Tudo em dobro. Deus tem o poder de fazer isso. Talvez você que esteja assistindo, se sentindo lixo, não teve um abraço de um pai, não teve um abraço de uma mãe, não recebeu alguém como referência, não teve palavras de afeto, não teve ninguém dizendo para você, eu te amo, eu te incentivo, quer um curso eu pago, quer uma faculdade eu vou lá investir em você. Mas não é porque você não teve investimento de ninguém que você não vai investir nos seus filhos. Não é porque o teu pai não te abraçou que você não vai abraçar a sua filha. Não é porque você não teve uma referência paterna que você não vai ser uma referência para os teus filhos. Quebra esse ciclo hoje, na autoridade do nome de Jesus. Quebra esse ciclo agora. Você não está limitado a viver essa vergonha. Você não está limitado a viver esse ciclo de maldição. Você não está limitado a isso. O sangue de Jesus que vermelhou na cruz do Calvário tem o poder de mudar a tua história, ressignificar muitas coisas, fazer novos ciclos e te colocar em um nível de honra. E você ser referência para quem não foi referência para você. Você abraçar quem não te abraçou. Você disser eu te amo para quem nunca disse eu te amo para você. Deus tem o poder de fazer isso. Você vai ser a referência para quem não foi a referência para você e a sua maior dor vai se tornar o seu maior ministério. Está profetizado isso em nome de Jesus. Uau! Pastor, eu quero muito aqui te agradecer.
Você é boca de Deus, né? É boca de Amém. Deus para essa geração. Você é alguém que eu tenho certeza que Deus ele vai continuar enviando. Eu sou um cara assim, particularmente, eu sou muito admirador dos pastores, dos pregadores itinerantes, porque eu sei que é uma classe que é muito atacada, pouco entendida e um sofrimento pouco compreendido, né? Com certeza. Viajam o Brasil, o mundo e afora e acima de tudo levam o evangelho. Então eu sou seu admirador. Nós estamos conectados. Eu tenho o costume de dizer que eu sento na cadeira para entrevistar conhecido e levanto com um amigo, com uma nova conexão. Amém. Quero receber você lá no Young Show. Quando eu estiver em Nilópolis, que agora eu peguei a manha, eu quero estar lá também. Vai lá para casa tomar um café, lá Vou na tomar um igreja café com pregar. você. Eu quero ir lá na igreja, quero tomar um café, quero passar um dia, quando eu estiver por lá, a gente vai estar ser junto. honroso, vai ser E eu quero honroso. abrir a oportunidade para você, fazer os agradecimentos, deixar suas redes sociais e o link para quem quiser adquirir os seus livros. Gente, obrigado, André, mais uma vez. Me senti honrado pelo convite. Que essa conexão saia bastante frutos e que torne ainda mais, um nível maior de projeção ainda para o seu podcast. Eu quero dizer muito obrigado também aos telespectadores. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, vai ser muito honroso. E esse podcast, eu vou colocar também alguns pedacinhos no meu canal no YouTube, Lucas Narciso. No Instagram, PR Lucas Narciso. Lucas Narciso em tudo, né? Botou Lucas Narciso, você me encontra em qualquer rede social. Chama lá, segue lá. Eu sempre compartilho mensagens, vídeos, reflexões. E lá também tem um link de acessar os meus livros. Todos eles em PDF, em digital, em e-book. Você pode acessar a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Beijos. Obrigado. Esse é o pastor Lucas Narciso. Eu quero dizer para vocês agora uma coisa que é fundamental, né? O pastor tá com a esposa, a pastora. Eu chamei de pastora, eu não sei nem se ela é pastora. Como Ela é o nome dela? obreira. Que é a Lohane. Quero agradecer a Lohane por ter vindo, estar aqui com a gente nos bastidores. Você atende a agenda hoje em São Paulo? Como que está? Volta pro Rio? Como é que vai ser? Eu volto pro Rio amanhã. Eu tenho Volta uma pro Rio agenda amanhã, hoje aqui. legal. E amanhã a gente retorna para nossa querida Baixada Fluminense. E um beijo também para minha filha, Louise, 1 ano e 2 meses, que mesmo não entendendo muita coisa, daqui a alguns anos ela vai ver esse vídeo e vai ver, meu pai me honrou. E falou de mim. Ele falou de mim, da minha bagunça. Tá certo, meu amigo. Hoje nós aprendemos aqui a importância de você construir história e formar legado. É importante você viver bem, é óbvio. É importante você ter posses, também é legal. É importante você construir projetos e coisas, tudo isso é válido. Mas o fundamental é você deixar legado, porque o legado ele está diretamente associado com aquilo que você consegue deixar para uma próxima geração. Se nós falarmos de grandes nomes, falaremos de Jesus Cristo, Beethoven, Pablo Picasso, tantos homens que mesmo não estando mais aqui, eles são muito falados até hoje. Isso é legado. Se você quer ser alguém, quer deixar uma marca para uma próxima geração, faça como um pastor, dê uma aula aqui nesse podcast. Comece a se preocupar em deixar legados. Senhoras e senhores, esse foi o YoungCast de hoje. Não se esquece que todos os cortes dessa entrevista estarão disponibilizados no Instagram, no TikTok. Você pode acompanhar cada corte desse conteúdo que vai edificar a sua vida e não se esqueça de enviar para os seus amigos. Tamo junto!